Fala pessoal, começando mais uma aula do nosso curso de Next.js, ok? Hoje a gente vai aprender sobre como melhorar a acessibilidade do nosso sistema. Lembrando que a aula anterior a gente viu como tratar os erros, né? E aí a gente já fez a parte aqui do invoices, o create, update, delete e as páginas de erros que vão cobrir aqui o invoices, beleza? E nesse capítulo aqui a gente vai estudar como melhorar a acessibilidade da aplicação, beleza? Então vamos lá, o que, que vai cobrir aqui nesse capítulo, né? Primeiro, como usar esse plugin aqui do ESLint, certo? Que vai implementar ali a acessibilidade, ajudar a implementar as melhores práticas, né, no Next.js. Então aqui vai ser um plugin que a gente vai instalar do npm, né? E se eu não me engano, esse plugin aqui, ele verifica se os area labels estão corretamente adicionados ali no código, também se a imagem tem alt, então ele vai ver validar algumas coisas a nível de código, beleza? Também a gente vai aprender como implementar o server-side form validation, como validar formulários ali no servidor e como usar o React UseState Action. Não sei, nunca usei esse cara, então vamos aprender. É o hook que trata erros de formulário e mostra esses erros para o usuário. Legal. Primeiro ponto aqui, né? O que é acessibilidade? Ele se refere ao design e implementação de aplicações web que podem ser usadas por qualquer pessoa, incluindo aquelas que têm deficiências, né? Então, a acessibilidade é a prática de a gente deixar a nossa aplicação ali acessível mesmo a qualquer tipo de pessoa, beleza? Então, tranquilo. Entendido isso, vamos lá, vamos instalar o nosso ESLint. Vamos ver como é que a gente faz aqui, né? Aqui ele está usando o PNPM, eu não lembro se eu estou usando, provavelmente sim. Deixa eu parar a aplicação aqui. Deixa eu até olhar aqui na raiz. Ah, tem o PNLock. Então eu vou instalar esse cara, é só copiar aqui. Eu vou deixar esse link, né? Sempre deixo aí na descrição. Caso vocês não encontrem, eu esqueça alguma coisa, pode comentar lá que eu adiciono. E aí vamos instalar esse cara, certo? Pedindo aqui para atualizar, mas por enquanto foi bem rápido aqui. Instalado. Vamos ver o que mais que ele pede para fazer. A gente vai ter que criar um ESLint config. Deixa eu... Na raiz do projeto. Acredito que seja na raiz do projeto. Tá aqui, ó. Aqui no cursor. Onde é que eu adiciono? Tá aqui. Novo arquivo, né? Só copiei o nome lá. slint.config.mjs. E aí vou copiar as configurações que ele me deu, né? Aqui são configurações lá do próprio slint. Para a gente entender bem, a gente precisaria ver lá na documentação. Como eu também estou vendo aqui com vocês a primeira vez, eu não vou saber explicar bem, mas aqui aparentemente ele está indo nos arquivos Next, né? Está ignorando aparentemente esses arquivos aqui, ó. Build, Next.js. Então ele vai pegar todos menos esse. E aí ele vai configurar, provavelmente está configurando aqui o slint para os outros arquivos. Arquivos que não são esses. Porque ele está aqui ignorando esses caras, né? Então o slint não vai verificar nem o next.next, nem o build, nem o alt, nenhuma pasta dessas que estão aqui, ok? Essa
Configuração usou Core Web Vitals, que é incluso no S-Lint plugin, beleza. Agora a gente vai criar um script lá no package.json, né? Eu vou copiar aqui, né? Então, só abrir o nosso package.json, aqui em scripts, eu tenho start, vou botar vírgula e vou adicionar o do S-Lint. Vou salvar. Aparentemente, agora é só rodar, né? PNP-lint. Vou dar um clear aqui no meu pnpm-lint. E aí ele vai fazer o lint de tudo, aparentemente. Vamos ver o que foi que houve. Algo de errado. Get file name is not a function. Deixa eu ver aqui. Se eu rodar isso via npm, npm run lint, será que ele vai pegar? Não. É como se não tivesse instalado, né? Então, pessoal, parece aqui, eu dei uma pausa para entender o problema, né? Aparentemente, parece que o meu S-Lint está desatualizado aqui. Deixa eu ver. Vou dar um npm install em tudo. E aí, beleza. npm run lint. Certo, vou dar uma pesquisada nesse erro, né? Isso é até bom acontecer. A gente entender, ok? Que é isso? Resolve dependência conflitos. Ele manda só. Acho que é porque eu tô usando. Tô fazendo até uma prática que não é muito legal, né? Eu tô usando o PNPM e tô usando o NPM aqui junto. Então, provavelmente tá dando algum problema. Opa! Eu vou fazer o que ele pede aqui, que é excluir a pasta Node Modules. Então, vou copiar, colar. Então, ele tá excluindo. Ele tá pegando um RM. Eu tô no Linux, né? E aí ele vai excluir a Node Modules aqui. Eu já não tenho. Pelo menos já não. Sumiu aqui. E eu vou dar um npm install. Pode dizer só aí. E ele vai instalar as dependências. Beleza, vamos ver aqui npm run lint. Ainda não foi. Vou excluir novamente. Ele precisa do S-Lint versão 9 ou superior. Pera aí. Deixa eu trocar a versão para a versão 9 e ver se resolve, certo? Então, eu vou botar aqui a versão 9.15.0. Remover Node Modules. npm install. Você pode estar só aí, ele vai funcionar da mesma forma. Vamos ver se funciona. npm run lint. Aparentemente funcionou. Agora, não sei por que esse plugin ele precisa dessa versão aqui, ó, do S-Lint, né? A 9 ou superior. Eu tava usando a 10 e não tava funcionando. Então, agora sim, ele rodou o lint lá, não deu nenhum problema. Deixa eu ver aqui o que que ele... Vamos seguir lá no tutorial para ver o que que acontece, certo?
Ok. Instalei, então ele pediu para fazer isso. PNPM lint. E aí, beleza, né? O ideal é você usar ou PNPM ou o NPM. Quando eu comecei a fazer esse tutorial aqui, acho que era antigo, já faz um bom tempo que eu estou gravando essas aulas, eu acabei misturando os dois, mas o ideal é você usar só um. O PNPM, eles faz praticamente a mesma coisa ali do NPM, que é instalar dependências, porém o PNPM tem algumas dependências que tem lá no NPM, não tem aqui, e se eu não me engano, o PNPM, esse cara aqui, ele é mais performático do que o NPM, beleza? Então, ele pede para a gente testar aqui, ó, indo lá no table e tirando o out, né? Então vamos aqui no table.txt. Aqui deve ter uma imagem, tem, ó. Eu vou comentar o out aqui. E esse lint aqui, ele vai verificar as imagens. Opa, por que que deu um erro? Deixa eu tirar logo esse cara, né? Né? Tá reclamando. Isso aqui é tipagem obrigatória. Acho que ele já tá mostrando o erro aqui, ó. É, mas eu vou rodar. Ó, aí ele vai mostrar que tem um problema no arquivo table. A imagem must have outprop, ou seja, deve ter um outprop. Então, o lint ele vai validar essas coisas de acessibilidade. Se eu corrigir o erro, ele já vai passar no lint, não vai mostrar nada. Então tá funcionando aqui, né? O nosso. Caso a sua versão funcione ali com a mais recente, você pode usar. Se não, eu estou usando a 9.15.0 aqui, né? Acima dela, né? Ela ou qualquer coisa acima dela. Então vamos lá. Então rodando, aí é o que a gente acabou de ver, ele vai mostrar o erro, ok? Então vamos seguindo, né? Vamos melhorar a acessibilidade aqui do form, vamos fazer acessibilidade semântica, que é no HTML, que é usar aí as tags corretamente, em vez de div, né? Os labels, incluir o label ali num form, num campo de formulário, e o HTML for, para eu dizer qual campo esse label pertence, né? E o focus outline. Quando eu der um focus, ele tem que dar o outline naquele cara, beleza? Então, tranquilo até aqui. Vamos seguindo. Form Validation. Eu estou na porta 301, então eu vou copiar. Deixa eu copiar aqui. Eu clicar e eu vou trocar só aqui. Ah, na verdade eu parei, né, o servidor para fazer a configuração. Deixa eu voltar aqui no meu código. npm run dev. Ele já abriu aqui na porta 3000. Então vai funcionar. Vou fechar aqui e vou botar na 3000. Aqui a gente está no nosso. Ele vai mostrar como validar esse formulário, né? Vamos dar uma lida aqui, ó. Você, ó, pegue, vá até esse formulário, né? E submeta ele sem nenhum dado. E o que acontece? Vamos ver. Eu não. Aqui é o formulário de criação. Se eu voltar aqui para o invoice, ele aparece quando eu clico aqui, ó. E aí, beleza, não vou escolher nada. Vou tentar criar. Ocorreu um erro. É isso que ele está dizendo aqui. Você teve um erro porque você está mandando um form com valores vazios para uma server action. Você precisa prevenir isso validando o seu form no cliente ou no servidor. Então ele vai dar opções de validação. Primeira opção de validação, cliente, né? Então, há vários modos de fazer isso, né? Mas você pode ser bem simplista ali e só adicionar um required. Quem trabalha com HTML já sabe que aqui ele vai validar com required, lá no create form. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos no nosso create form, Ctrl P, create form. E aí eu vou dar um required aqui no... Posso dar no select.
required. Também aqui no nosso input. No nosso outro input. Aqui, ó. Esse cara aqui. Required. Beleza? Ah, tem que botar aqui também. Ok. Então, se eu atualizar aqui, se eu tentar enviar agora, ele vai, ó, validar esse cara, eu tenho que escolher, aí eu cliquei, ele vai validar o outro. Tem que digitar um valor, eu cliquei, ele vai validar o outro. E agora, ele vai enviar. Pronto. Acabou de criar mais um, né? Tem 12 aqui. Esse cara e tá pende. Então, beleza, validação cliente. É uma validação normal aqui de, pelo que eu entendi, validar com HTML. Não tem nada a ver com Next, né? Então, agora sim, o browser vai mostrar os warnings, e aí, e é isso, beleza? Isso é uma alternativa. Essa a gente ou conhece ou já deveria conhecer, né? Como programador, a primeira, em geral, se você tá ali para web, a primeira coisa que tu vê é HTML. Então, vamos entender aqui o Server-Side Validation, que aí sim é algo relacionado ao próprio Next, né? E aí vamos entender o que que ele faz, né? Validando formas do servidor, você pode garantir que a data, os dados estão no formato esperado, né, para o banco, reduzir o risco de usuários maliciosos, né, tentar fazer um bypassing, passing, que é esse bypass? Ah, contornar o cliente, a validação do cliente, né? E ter uma source of truth. Ah, uma fonte de verdade, uma só fonte de verdade, né? Considerada válida como dados, ok? Então, basicamente, a gente conseguir validar aqui de uma forma que o nosso banco de dados consiga ter os dados corretos. Então, vamos lá no Create Form, né? E aí, vamos fazer a validação que ele pede, beleza? Eu vou tirar o required, ok? A gente não vai usar ele mais, né? Vai validar via backend. Cadê? Tô dando só um Ctrl Z. Vou salvar. E agora a gente está sem a validação. Deixa eu só testar aqui novamente. Se saiu tudo. Vou criar, deu um erro novamente, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, como é que a gente faz a validação no servidor? Primeira coisa que ele pede é importar esse cara aqui do React, ok? Use action state. Então, vamos para o nosso create form e vamos importar esse cara aqui, ó. Use action state, ok? Dentro do form component. E aí ele vai ter dois argumentos, a action e o initial state. E vai retornar o state e o form action. Beleza? Então a gente vai passar o create invoice para o use action state. E dentro da action, o form action. Ok. Vamos fazer isto. Basicamente isso aqui. Eu vou só copiar. Ele vai usar o hook aqui, certo? State e o form action. Em vez de eu usar o create invoice como action, estou passando o create invoice agora para o meu hook, ok? Então, e aqui o resultado eu vou adicionar aqui na action. Beleza, é isso que ele pediu. Então, o initial state pode ser algo que você definiu. No nosso caso, né? Um objeto passando mensagem erro. Então, ele criou aqui uma constante. Tá aqui. Const initial state com message and error. Deixa eu ver se está certo. E ele tem um state aqui, né?
Isso é um tipo. Import state, o tipo da sua actions. State não existe ainda. Então a gente vai criar esse cara. Beleza. Então vamos deixar só importado aqui do nosso actions. Depois a gente vai criar. E aí a tipagem desse cara vai ser um state. Ok. É questão só mesmo para tipar para a gente saber o formato do dado. Agora vamos lá no nosso action. Ctrl P. No create action, que é o cara que a gente está trabalhando, create invoice, né? O que que ele pede para fazer aqui, ó? Isso pode ser confuso inicialmente, mas vai fazer mais sentido quando você atualizar a Server Action. Ok, então vamos fazer o que ele pede. Lá no Custom ID eu vou jogar invalid type error, please select a constant. Então, Custom ID lá no nosso schema, né? Custom ID. Então vai ter um objeto aqui com isso. Lá no number, aqui ele já completou para mim um GT0. O que é esse GT? É um método do Zod. E ele vai retornar 0 a mensagem. Please enter amount greater than 0. Inclusive eu vou deixar do jeito que está aqui. E lá no status também vai ter um objeto. Isso aqui, vírgula, esse objeto que eu copiei. Select invoice status. Select a customer. Isso aqui são validações, né? Vamos ver por que que a gente fez essas validações. Lá no Zod, ele, uma alternativa a enviar um erro para um campo vazio, ele espera uma string. Mas, então, esse cara aqui, ele vai jogar um erro para o Custom ID. Esse aqui vai jogar um erro para amount. E eu estou usando aqui os métodos do próprio Zod, né? Se você olhar na documentação, a gente vai, ele valida os erros dessa forma, ok? Zod sempre que ele quer permitir um cara maior que zero, você precisa usar o ponto GT, a função, ok? Então, beleza, feito isso, a gente agora vai criar um tipo de stage. Acho que é... Deixa eu ver onde é que ele adicionou. É antes do Create Invoice. Eu posso fazer isso aqui, ó. Então, criei o tipo de state, que é só o tipo de erro. E vai ter esses caras. E vai ter ali a mensagem. Que é só tipagem, né? Poderia até estar, sei lá, em outro arquivo. Mas vamos seguir da forma que ele mandou. E aqui a gente vai ter o prev state, que vai ser do tipo state. Form data continua, prev state. Ok? Salvar. E vai usar esse prev state onde? Form data é o cara que já tinha. Quando fosse criar prev state, contém o state passado no use action state. Ou seja, inicial state. Você não vai ser usado na action nesse exemplo. Mas é requerido como uma prop. Beleza. E agora o que que falta? A gente vai lá no Validate Fields. E em vez de usar o parse, a gente vai usar o Safe Parse. Ok? Cadê? Cadê? Onde é que é isso? Action.s Create Invoice. Ah, onde é que eu validava? Não tinha isso antes?
Ah, porque ele adicionou isso numa variável, né? Ele adicionou isso numa variável. Create invoice, save parse. Create invoice, save parse. E em vez de ser assim, isso agora é uma const validate fields. Beleza. E aí? Ah, tá aqui, ó. A gente atribuiu a uma variável e aqui a gente vai validar. Após aqui. Certo. E os outros dados? Como é que ele tá pegando agora? Então ele tá só validando aqui, ó. Se não for sucesso, né? Deixa eu entender aqui esse cara, né? O safe pass vai retornar um objeto contando success e erro. Então se esse cara der certo, ele vai retornar ponto success, der erro, ponto erro. Que vai ajudar a tratar, validar de forma graciosa, né? Graceful, graciosamente, sem colocar a lógica do try catch. Ok, entendi. Esse cara aqui, ele basicamente ele vai testar se esses caras estão ok ali. E aí, se não der success, ou se quer que tá negando, né? Ele vai jogar esse erro aqui. Ok, beleza. Se não der success, ele vai retornar o erro. É isso que ele está dizendo. Então, finalmente, você vai fazer a validação no form separadamente, em vez de usar o try catch, ok? Então, a gente fez essa parte aqui. Ó, então, vou preparar os dados, que é o que faltou ali, né? Ó, aqui agora eu vou ter que ter um const validated fields data para eu poder ter as minhas execuções. E aí segue aqui, como diz um amigo meu, segue o baile, né? O resto é tudo igual, ok? Agora eu estou validando e definindo erros para cada um desses campos. Aqui basicamente a gente definiu que o erro desse campo do custom ID vai ser esse, o erro que vai aparecer aqui é esse e o erro que vai aparecer no status é esse. Beleza? Feito isso, a gente validou, tá aqui o arquivo final, né? Agora nós vamos mostrar esses erros no formulário, no Create Form. Então vamos voltar para o nosso Create Form. Eu tenho aqui meu state. Agora está sendo importado, que eu tenho esse cara aqui. E aí, beleza. Como é que eu vou validar? Então vamos aqui no Select. Ele vai estar um area describe custom error. Aqui no Select. Beleza, customer error. E o que mais que ele vai? Ele vai criar um HTML aqui, ó. Eu vou copiar e jogar lá. Depois da div do select. Aqui. Que vai ter o quê? Vai ter um ID, que é o ID que eu coloquei aqui. Area live polite. Area atomic true. Eu não sei. Eu conheço pouco de usabilidade. Estou fazendo aqui não de usabilidade, perdão, é de acessibilidade. Então eu não sei aqui de cabeça o que esses caras significam. Se vocês quiserem, até a gente pode. Comentem aí que aí eu gravo uma aula sobre esses caras do Estudada. Mas basicamente eu estou aqui criando uma div, usando esses caras aqui e pegando o meu state.errors. Então aqui, esse cara já vai me retornar um state com erros.
E aí eu tô pegando o do Custom ID, né? Se tiver o erro do Custom ID, ele deve retornar um array, então eu tô fazendo um map e tá jogando o erro do Custom ID aqui, ok? Acredito que ele vai fazer o mesmo com os outros. Então, tá até aqui, ó. What a describe. Estabelece relacionamento entre o select e o erro e a mensagem de erro. Aqui ele explica. Ah, então ele vai ler a description e vai interagir com o select, beleza. Custom error é o ID atribuído, né, que vai identificar o HTML único do erro, ok. Live polite, o que é politely, polidamente notificado. Deixa eu entender isso aqui. O leitor de tela deve notificar educadamente. Isso aqui é para o leitor de tela, quando mostrar esses campos, ele mostrar de forma polite, educada, né? Suave para o usuário. Então vai mostrar dentro da div e vai ser atualizado. Beleza. Então tranquilo. Ah, agora vamos adicionar nos outros, né? Deixa eu fazer aqui no Amount. Pelo que eu entendi, você vai. Ele está pegando aqui do Select. Aqui, provavelmente vou ter que fazer um area described amount error. E aí eu vou ter que ter esse cara aqui. Depois também. Ele vai pegar o erro do amount, né? Ctrl D aqui. Amount. Vou mapear e vou mostrar. E aqui deve ser. Tem que ser o mesmo nome, pelo que eu entendi. O mesmo nome daqui. A mesma coisa eu vou ter que fazer nesse cara aqui, ó. Até ver como é que ele fez no. São dois inputs, né? Esse aqui eu já vou revelar. Hum... Porque ele aqui mostra no edit. Então, edit, como é que ele fez lá no... só mostra na action. Ele não mostra aqui no... Então, vamos ter que fazer na prática, beleza? Então, ah, provavelmente aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Erro status, né? E aqui no input ter o mesmo nome. E aqui, após esse cara, status error, live polite, atomic true, erro status, ok? Beleza. Para que tudo isso? Ele tá dando um erro aqui de importação. Por quê? Será que eu estou usando uma versão antiga do React? Não lembro. Deixa eu atualizar. Vamos entender que ECMAScript file had an error. Ora, deixa eu ver qual é a versão do React que eu estou usando. Estou usando a mais recente. Então, não deveria ter este problema. Create invoices na linha 16. Create form. Create form. Deixa eu olhar, dar uma olhada nesse hook para entender aqui.
Aparentemente, isso importa sim. Deixa eu salvar. Sim, pessoal, eu dei uma paradinha aqui para entender o erro. Eu entendi. O problema é o seguinte, esse cara aqui, o cara que usa esse arquivo, ele precisa ser um client, né? Então, eu preciso passar a diretiva aqui, ó. Use client. E aí agora funcionou, né? Então, se eu for aqui em create, ó, e aí eu clicar em create invoice, ele vai validar os campos a nível de servidor. Então, basicamente é isso, ó. As mensagens que a gente pediu. Então, se eu selecionar esse cara, passou aqui, ó. Se ele tá um valor, passei. Inclusive, eu acho que ele bota mais uma mensagem aqui, né? Cadê? Hum, tinha uma imagenzinha aqui. Não sei se é lá embaixo. Acho que é lá embaixo. É. Missing fields. Failed to create invoice. Deixa eu ver se ele explica como é isto. Ah, deve ter um erro geral, né? Deixa eu até dar um. Será que se eu der um console nesse erro? Só para entender aqui. Console.logstate.errors. Que é justamente o que eu estou capturando aqui, né? Exatamente. Vamos ver se eu consigo agora. Vou aqui no invoice. Praticamente a gente terminou já, então eu tô só... Mesmo para a gente poder entender melhor, né? Deixa eu fechar aqui. Vou limpar. Se eu tentar, ele vai... Ah, tá aqui, ó. Então os erros que ele manda, ó. Amount, Customer ID e status. Basicamente vai mostrar os erros aqui, né? Acho que ele nem viu o erro geral. Só que em algum momento ele pediu para passar e eu não passei. Deixa eu voltar aqui. Esse erro, Missing Fields Filed. Aqui. Onde é que tá esse erro? Missing. Ah, se não der, se der errado aqui, né? Se a validação falhar. É, aqui eu já adicionei. Então, se tiver qualquer erro, como é que eu jogo isso lá? E, ao meu ver, deveria ter mostrado esse cara aqui. Deixa eu só fazer mais um teste aqui, ó. Atualizar. Submeter agora com todo mundo. Ok? Ah, ele mostra a mensagem aqui, né? Então eu posso, sei lá, depois desse cara aqui, ó, também eu posso até aqui embaixo, form error. É, ok. Então eu tô form error aqui, que aí ele vai mostrar, deixa eu ver se ele tá me... sugeriu certo, ó. Criou uma div com form error, mesmos atributos, e aí ele vai ter um P e ele vai só pegar o state.message, que é a mensagem geral, né? E agora se eu clicar aqui, deixa eu até atualizar, não sei se eu salvei, não, não salvei. Ele também vai mostrar a outra mensagem. Ó, missing filed, ok? Então ele está validando cada campo e está mostrando também a mensagem de erro geral, que é essa daqui, né? Que foi campos perdidos, né?
falha ao criar um invoice. Você não conseguiu criar, beleza? Então, tranquilo, basicamente é isso. É um pouco mais complexo, mas basicamente está usando o Zod aqui para definir as mensagens para cada campo, naquele esquema que a gente criou, né? Depois ele muda para parser, e aí eu tenho a variável valid fields. Esse cara trata de validar ali. Se não der sucesso, vai mandar os erros, né? Aí tá aqui, ó, ele vai validate field erros, que é aqueles erros lá, e a mensagem é a geral. Ok. E aí aqui eu pego o data, que é o resultado, jogo e pronto. Inclusive eu vou até tirar aqui. ah, no arquivo de criação ele precisa ser cliente, ele precisa chamar o useState. O método de criação que estava na action vem para cá, no useState. E eu vou precisar de um inicial state, que é no formato do erro, né? Tá usando esse formato aqui, ó. É o formato dos erros. Erros imensas. Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Erros imensos. Só recapitulando. Beleza, aí com isso eu tenho inicial state, eu tenho meu state que vai jogar meus erros e a mensagem, e esse cara aqui vai ficar na action. E aí é só pegar, botar um area describer, e aí eu crio uma divzinha aqui com um ID, tem que ser o mesmo, que vai lançar o erro para esse cara. Basicamente isso. E estamos terminados. Eu vou deixar aqui, e aí é como um exercício, né, para você que quiser, que está acompanhando aí, ó. Aqui no final, ele pede para a gente fazer no Edit também a mesma coisa. Então, você pode pegar o Edit Form aqui e atualizar ele de forma com que ele fique com essas validações, né? É só ter como base esse cara aqui. Então, eu não vou fazer aqui, vou deixar para você fazer. Qualquer coisa a gente corrige na próxima aula. E é isso, pessoal. Agradeço para quem está acompanhando, chegou até aqui, né? Lembre sempre de dar o like aí no vídeo, compartilhar e comentar o que vocês estão achando. Também, se quiserem dar sugestão de conteúdo, você pode comentar no vídeo, beleza? Próxima aula é sobre autenticação, ok? Essa parte aqui, especificamente, é uma parte meio complexa. Acho que eu vou dar uma lida antes, né? E aí, mas quando eu for para o hands-on ali, na prática, eu faço junto com vocês. E é isso. Valeu, pessoal.